Olá, boa noite a todos vocês que estão entrando na nossa live. Nós estamos aqui ao vivo na página do Terapias, Evolução e Cura pelo Instagram. O assunto da nossa live de hoje é a culpa. A culpa te domina? Então, o Instagram está aqui, está avisando aos participantes de que nós estamos ao vivo nesse canal. Nós vamos iniciar agora essa live. Vamos fazer aí ao final da live um exercício sistêmico, um exercício bacana para a gente trabalhar um pouquinho, olhar um pouquinho para esse sentimento, né? Para esses sentimentos atrelados à culpa. Então, boa noite a todos vocês que estão entrando, Juca, a Luciana que entrou, a Cleusa, boa noite. A gente está iniciando agora, vamos esperar alguns instantes só para verificar se está tudo ok, aguardando um pouquinho. E lembrando, aproveito para lembrar vocês que geralmente as lives ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube, tá? Lá o canal do Terapias, Evolução e Cura. Os outros temas das outras semanas ficam lá gravados. Se vocês ainda não têm a inscrição no nosso canal, peço a vocês que entrem lá, se inscrevam. Nós temos vários vídeos, né, de meditações, a gente tem vários temas decorridos aí ao longo desse período que a gente vem fazendo, de lives, algumas meditações rápidas. A gente já falou de assuntos como a constelação familiar, como a meditação, tá bom? Então vocês acham todos esses vídeos lá na nossa página, no nosso canal do YouTube, Terapias Evolução e Cura, tá bom? Então se inscrevam lá e, por favor, se gostarem dos vídeos, deixem o like, que é bastante importante para nós, tá? E também comentem, que vocês ajudam aí outras pessoas a verem as meditações, a participarem, que é bem importante, tá legal? Agradeço muito a participação de vocês, boa noite vocês aí que estão entrando. Às vezes eu não sei o nome, eu não enxergo. A Luzinete, boa noite. Quem é G. Oliveira, gente, aqui eu não consigo saber quem é, mas tudo bem. Eu sei que eu conheço, eu sei de todo mundo, mas na hora assim a gente... Geise, tudo bem? A gente acaba não vendo, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho e vai deixar as perguntas pro final, tá legal? Porque eu não consigo decorrer do assunto e responder, mas guardem aí as perguntas que vocês tiverem e que ao final a gente bate um papo e faz aquele exercício sistêmico que eu falei para vocês, tá legal? Então, vamos começar hoje falando da culpa. A culpa te domina? É a chamada dessa live de hoje, né? Mas o que é a culpa? Né? A culpa é um sentimento que geralmente nos deixa preso ao passado, a uma situação passada. Ou seja, aquilo que aconteceu e que eu não posso modificar. Tá? Geralmente esse sentimento vem atrelado com outros sentimentos, de remorso, de raiva, de vergonha, tá? E de tristeza geralmente. Mas tudo isso não passa de uma pura ilusão, né? Porque são sentimentos de não aceitação, a não aceitação do que é, daquilo que eu não tenho como modificar. É possível modificar o passado? Não.
Não tem como eu desfazer algo que eu fiz ontem. Tem apenas como eu compreender esse sentimento e alterá-lo. A Cleusa está me dizendo que está sem som. Voltou o som? Vocês estão ouvindo? Podem, por favor, me dar um joinha aí? Porque alguém disse que estava sem som, mas eu não sei, não tenho como verificar isso. Só me digam se voltou, tá bom? Está sem som ou estão ouvindo? Ouvindo, tá bom. Então, esse sentimento é uma ilusão, é um sentimento de não aceitação do que é, né? E isso pode causar em nós uma terrível angústia. Se eu não aceito os fatos como eles são, eu fico extremamente angustiado, porque eu crio, na verdade, em mim uma sensação de impotência, de não conseguir, de pensar que eu não consigo ser diferente daquilo. Então, uma situação no passado, que foi uma situação que me deixou lá com aquela sensação de ter errado, de ter feito algo contra aquilo que eu deveria ter feito, e eu fico preso. Eu não acredito que eu posso fazer de forma diferente. Eu passo a não acreditar em mim, que eu tenho outras potencialidades para poder transformar aquilo em aprendizado. É claro que existem vários níveis de culpa, né? Posso me arrepender por algo simples ou posso me culpar por muito tempo, carregando em mim uma sensação de culpa por tudo. Tem pessoas que se chove em outro estado, se dá uma tempestade em outro estado, aqui ela tá falando, foi minha culpa, né? Então tudo ela acredita que é por ela. Isso vem, é um sentimento que está carregado de uma baixa autoestima e de, na verdade, um orgulho imenso. Por que orgulho? Porque a gente acredita que nós temos que ser perfeitos, que a gente não pode errar. Mas isso, a longo prazo, nos torna extremamente autodestrutivos, né? Autossabotadores. A gente cria sempre situações para não ultrapassar esse sentimento, para não ultrapassar essa barreira. Na verdade, a gente cria situações que enfatizem esse erro, essa culpa, para dizer, olha, tá vendo como eu não sou perfeito? Tá vendo como eu não consigo fazer diferente, né? A gente cria esses mecanismos, claro que muitas vezes de uma forma inconsciente, para autossabotar, para a gente não transformar aquele erro ou aquele estímulo num aprendizado, porque a gente, na verdade, não acredita mais que possui essa força. A gente não se sente mais capaz de fazer algo bom na nossa vida. E todos esses sentimentos, claro que de uma forma inconsciente, nos deixam na vitimização. O que é a vitimização? É exatamente isso, eu não me sinto capaz de transformar. Eu acredito que eu não tenho forças para modificar aquela situação. E com isso eu perco a oportunidade de crescimento que aquela situação está me trazendo, né? Então, da onde que vem esse sentimento de culpa? É claro que é um sentimento que advém de muito tempo, né? Esse sentimento aí, a gente aprende a ter esse sentimento desde o momento que a gente nasce, né? Através da nossa educação, da nossa família, da sociedade, da religião, né? Muitos momentos de muito tempo a gente acredita que a gente já nasce pecador, que a gente já nasce fazendo algo errado. Então a gente já traz com a gente, nessa consciência, essa culpa, uma culpa maior até, né? Essa coisa de ser pecador. Então, isso tudo advém de uma visão de terceira dimensão de consciência, uma visão materialista da vida, uma
visão que julga o mundo, né, numa realidade dual. Como assim uma realidade dual? Tudo está dividido em duas caixinhas. Então a gente passa a julgar a vida, tudo e a todos, sempre como bom e ruim, certo e errado. Não tem outra opção. E quando os resultados saem diferentemente daquilo que a gente acredita estar certo, então, efetivamente, nós estamos errados, né? Essa caixinha do mundo dual nos mantém presos a essa terceira dimensão, essa visão que limita o nosso ser, que não deixa com que a gente crie uma nova realidade. Então, o intuito com essa conversa é que a gente observe esses pensamentos, essa consciência e crie para nós uma libertação desse padrão de pensamentos, né? É claro que o julgamento, assim como o medo, assim como o ego, também são importantes. Eles nos norteiam, direcionam a nossa vida. Não dá para a gente viver sem o medo. Se a gente não tivesse o medo, a gente já teria morrido faz tempo. Sem o ego, nós não conseguiríamos nem sair da cama de manhã. É ele que nos movimenta, é ele que nos proporciona o movimento em direção àquilo que a gente quer. Assim como o julgar, né? Julgar porque nós temos regras para viver em sociedade. Então, tudo isso, é claro que esses valores são fundamentais, mas eles podem não fazer mais parte daquilo que a gente acredita que é bom para a nossa vida. Então, a gente precisa aprender a olhar para isso tudo. Será que esses julgamentos não são crenças, não são padrões que eu estou trazendo e que eu ainda mantenho isso, mas que eles não fazem mais parte da minha realidade, não estão mais de acordo com aquilo que eu quero para a minha vida, né? Mais ainda, estão indo contrários àquilo que a minha alma quer. Então, desde lá pequeno, olha, menina não faz isso, não senta assim. Menino trabalha com aquilo. E se a gente tem um comportamento diferente daquilo que a sociedade ou que a educação nos propõe, nós nos sentimos errados. E com isso vem o sentimento da inadequação, da culpa, né? E com essa culpa eu me sinto vítima das circunstâncias. Então, como que a gente faz para transformar esse sentimento de culpa? Como que a gente faz algo para sair desse sentimento de culpa, né? Então, primeira coisa é a gente perceber que essa coisa do julgamento dual faz parte de uma realidade material que está nos limitando e que na verdade não há certo e errado. Existe ação e reação. Toda ação tem uma reação, uma consequência. O que é essa ação? É uma escolha. Então, toda escolha significa uma renúncia. A gente faz escolhas na nossa vida o tempo inteiro. Como isso, não como aquilo, visto isso, não visto aquilo, escolho esse caminho, não escolho isso. Tá bom. Então, se escolher significa renunciar, eu escolho A e estou renunciando a B. Até mesmo quando nós não temos consciência dessa escolha, ainda assim é uma escolha. Ainda assim não deixa de ser uma escolha. Portanto, a gente precisa aprender a estar mais consciente das nossas escolhas. Eu preciso estar completamente no presente, sentindo aquilo que eu quero como resultado. E não apenas estar no automático, reagindo aos estímulos, reagindo de forma mecânica aos estímulos.
Então alguém me diz uma coisa que eu não gosto, simplesmente eu, vou lá e xingo aquela pessoa, eu reajo mal àquela pessoa. E depois, logo em seguida, eu me sinto culpado e falo, puxa, eu não deveria ter reagido dessa forma. Puxa, eu não deveria ter falado aquilo para aquela pessoa. Que ruim. Então, porque naquele momento você provavelmente não pensou de uma forma consciente para ter aquela reação. Você estava simplesmente no automatismo. Bateu, levou. Então, a não consciência do que eu quero me leva a um sentimento de culpa. Então, eu preciso estar cada vez mais consciente das minhas ações, das minhas escolhas. Eu posso sim escolher aquilo que eu quero de acordo com o objetivo. Então, eu preciso fazer escolhas conscientes, observando os objetivos, mas saindo do controle dos resultados. Como assim? Então, a gente faz escolhas, claro, pensando nos objetivos, obviamente. Mas a gente, por que então que a gente fica tão frustrado ou acha que as nossas escolhas foram erradas daquela ação? Porque a gente quer ter o controle sobre os resultados. Então, nós plantamos lá uma planta e nós achamos que aquela planta tem que crescer no momento que eu quero, quando eu quero, na cor que eu quero. Se aquela plantinha crescer já num tempo maior do que eu esperava, mais torta, de uma outra cor, puxa, aquilo deu errado. Nossa, que pena. Olha, tá vendo? Escolhi algo errado e vem a culpa. Mas na verdade, eu não escolhi algo errado. Eu apenas estou querendo controlar os resultados. Lembra lá do comecinho da conversa? Eu estou na não aceitação dos fatos. Então, aprender a confiar. Confiar. Se eu estou consciente das minhas escolhas, se eu direciono as minhas ações de acordo com os meus objetivos, eu estou então me libertando desta consciência limitadora de terceira dimensão. Eu estou aprendendo a confiar. E se eu estou mais consciente, eu entendo que eu faço parte de uma consciência maior. Uma consciência maior, organizadora de tudo. E que, portanto, esta consciência é que organiza todas as coisas e não a minha mente. As coisas não acontecem de acordo com o que eu quero, com o que o meu ego quer, no momento que eu quero, mas de acordo com essa consciência maior, organizadora de tudo. Então, se eu aprendo a confiar nisso, eu faço os meus 5% e solto o controle e confio nesses 95%, que é esta consciência maior, que eu aprendo que sou parte desta consciência. Então, isso, significa, quando nós começamos a agir dessa forma, aprendemos que é a lei do mínimo esforço. O que é a lei do mínimo esforço? É isso. Eu faço a minha parte, eu escolho conscientemente as minhas ações e solto, confio que todo o resto, os 95%, irão direcionar essas ações com um resultado que deve ser, não que aquilo que a minha mente acha que deve ser. Tá bom, Aline, mas então como eu faço essas escolhas de uma forma consciente? Como eu vou escolher A ou B? E se eu escolher A ou B, e me sentir culpado
por ter dado errado? Então, porque você está escolhendo com a mente, você está pensando aquilo que você quer. E na verdade você não está sentindo aquilo que você quer, né? Parece um grande clichê, mas a gente precisa aprender a sentir aquilo que nós queremos. Fazer um exercício, né, de projeção. O que é isso? Então, eu olho lá para aquela situação e eu já me vejo naquela situação. Eu me vejo lá nos resultados. Eu sinto aquela escolha. Então, por exemplo, eu tenho 2 trabalhos. Eu tenho o trabalho A e eu tenho o trabalho B. Como eu escolho isso? Né? Como eu faço essa escolha para o meu melhor? Então, eu aprendo a sentir. Se eu me vejo naquela situação, se eu me projeto lá naquele resultado, como eu sinto? Como o meu coração sente? Meu coração vibra? Eu me sinto em paz ou eu tenho dúvidas? Se o meu coração vibra, se eu me sinto em paz naquilo, é porque aquilo é o caminho, mas não vou dizer que é o caminho certo e errado. Lembra, não existe certo, não existe errado. Existe ação e reação. Tá bom, Aline, mas eu fui lá e escolhi, me senti com o coração, meu coração falou escolha B. E aí chegou lá, eu escolhi B e depois de um tempo, por ter escolhido aquele tal emprego, eu fui mandada embora. Poxa, então eu fiz uma escolha errada. Aquilo me levou a algo péssimo, tá vendo? Eu estou desempregado. Então, você não entendeu. Você ainda continua achando que a vida e os estímulos são o certo e errado. Você está nos porquês. Por que essa situação me aconteceu? E não nos paraquês. Então a gente precisa sair dos porquês. Ah, por que isso me aconteceu? E olhar para os paraquês. Quais são as informações? Qual é o aprendizado que aquela situação está querendo me passar? O que com essa situação, com esse estímulo, eu posso aprender, né? E fazer algo de bom com isso, melhorar, criar uma oportunidade, Então eu saio lá do processo da vitimização e entro na responsabilidade. Eu assumo os meus atos e com isso, saindo da vitimização, eu crio uma melhor visão sobre mim mesmo. Eu saio do processo de autossabotagem e acho em mim e me conecto às minhas energias realizadoras, criativas, de criar novas soluções de acordo com os objetivos que eu quero manter. Puxa, aquela ação não foi tão acertada assim. Então eu vou voltar, repensar naquele aprendizado e vou refazer. Então, esse olhar para conosco mesmo, essa coisa da empatia, né? Olhar de que eu só tive aquela ação naquele momento porque era o conhecimento que eu tive. Então, naquele momento, eu fiz o meu melhor. Eu fiz aquilo que eu poderia ter feito. E hoje, com uma nova consciência, eu escolho uma nova ação. Puxa, ontem eu fui lá, eu magoei aquela pessoa, eu falei bobagens para ela. Se eu fico na vitimização, se eu fico no erro, eu não consigo projetar, criar coisas diferentes, novas. Se eu reconheço aquilo que eu fiz
como sendo aquilo que eu poderia ter feito naquele momento, eu consigo, a partir de hoje, com novas escolhas, realizar novas ações, direcionar o meu aprendizado para algo diferente, para algo novo. Eu crio novas oportunidades, né? Eu saio desse estímulo, eu saio dessa percepção limitadora. Eu aprendo a confiar que eu sou parte de uma consciência maior. E o que significa isso? Eu começo a praticar a aceitação. Aceitação do que é, do que eu não posso modificar ontem. Eu só posso modificar o hoje, o aqui e o agora, esse momento. Como que eu faço isso? Aceitando, vendo o que tem de ensinamento, de informação por detrás daquilo, daquela situação, daquele estímulo que chegou até a mim. E se eu aprendo com esse estímulo, eu consigo ter novas ações. Eu mudo o que eu posso hoje, certo? E faço essas escolhas, então, baseadas no sentir e não na mente, o que a mente quer. E, mais importante, sai desta concepção dual, de realidade dual, de certo e errado, de bom e ruim. Quando a gente aprende a fazer isso, a gente começa a enxergar as coisas apenas como ação e reação, escolhas conscientes, e a gente assume a responsabilidade por essas ações. Bom, mais ou menos o que eu queria passar sobre isso, sobre a culpa para vocês era isso. Claro que existe muita coisa sobre esse assunto, mas eu preparei um exercício sistêmico, né, da visão sistêmica, para a gente olhar um pouco para esse sentimento, tá? Para que a gente possa fazer agora em conjunto esse exercício, para que a gente possa olhar um pouquinho. Então, se você puder, faça agora, né? Você pode assistir esse vídeo depois lá no YouTube e refazê-lo quantas vezes quiser. Mas se você tiver a oportunidade, faça-o agora para perceber como você se sente, para a gente poder conversar também um pouquinho sobre isso. Vocês estão ouvindo? Tá tudo jóia por aí? Me dê um ok se está tudo bem. Bom, então eu queria fazer o exercício agora com vocês. Então, uns minutinhos, fechem, ótimo. Fechem os seus olhos. Inspira e expira agora profundamente. Relaxe os músculos da testa, os músculos da face. Relaxe os seus ombros, relaxe as suas costas. Inspira, solta o ar, relaxe. Traz os seus pensamentos só para o aqui e agora. Vai percebendo o seu corpo. Quero que você pense numa situação em que você se sinta culpado, onde a culpa vem te dominando. Pense. Sinta o peso dessa culpa no seu corpo. Perceba o que esse sentimento traz. Quais os outros sentimentos atrelados a essa culpa? Veja se tem raiva, tristeza, paralisação, vulnerabilidade. Então, sinta tudo isso em você.
Sinta isso. E internamente, a tudo isso agora, diga sim. Eu vejo você. Eu agora olho para ver você. E para ver tudo que isso representa. Inspira, expira e diga ainda: que pena. Que pena que tem sido assim. Isso foi uma grande dor. Mas agora eu começo a olhar para isso sem medo, sem culpa, sem críticas. Eu agora assumo a minha responsabilidade por isso e solto tudo aquilo que não está sob o meu controle. E assim fico mais em paz. Eu agora solto, sem medo, e assumo a minha parte. Ficando assim, mais consciente das minhas escolhas. Eu agora aceito a vida como ela é, como ela me chega. Eu aceito as situações e faço somente a minha parte. Que bom que é soltar o controle. E agora eu respiro aliviado. Então inspira, expira, solta o ar, solta as mãos, mexa as mãos, devagar abra os seus olhos, retorne ao aqui e agora, perceba como você está, perceba as sensações no seu corpo, veja se você conseguiu fazer o exercício, porque muitas vezes a gente, mesmo estando num lugar tranquilo, mesmo estando calmos, o que geralmente tende a acontecer? A gente tende a negar, né? Negar os processos de transformação. A nossa mente procura outros pensamentos, a nossa mente vagueia, a gente diz uma frase e a mente diz não, não é isso, não é verdade, né? Eu ainda sou culpada. Isso é negação do processo. Mas repitam esse exercício algumas vezes. Façam isso quantas vezes forem necessárias. Percebam, olhem para esses sentimentos. Tá? Eu quero saber de vocês. Como foi, se alguém fez esse exercício, ou claramente se alguém tem alguma dúvida sobre
aquilo tudo que nós falamos, desse tema de hoje, da culpa, o que significa culpa, até se alguém quiser colocar alguma situação de um momento de culpa que vem vivendo, que esteja preso, vamos aproveitar esses minutinhos, podem falar, vocês conseguiram fazer o exercício? Sim, Luciana falou que sim, que conseguiu fazer. Como que você se sentiu, Luciana? Conseguiu fazer e ficou bem? Gostou? Como que foi isso para você? Achou legal? Esses exercícios podem ser feitos de uma forma, claro, muito mais tranquila, né? Muito mais calma. Você pode até escrever algumas frases que você quiser para trabalhar nesse sentimento da culpa. Tá? Muito bom, senti um alívio, vou refazer e ver a live novamente, bem melhor. Muito legal, é isso aí. A Luciana vem fazendo aqui conosco um processo, né, de constelação, passando por vários exercícios sistêmicos e vem aí ampliando o seu olhar para as suas questões, né? A gente vem trabalhando vários exercícios como esse, né? A Cleusa disse, eu fiz, percebi um sentimento de raiva que nunca tinha percebido. É muito comum a raiva vir com a culpa. Na verdade, é o sentimento mais comum, né? E que às vezes a gente acha só que é raiva e que não tem nem culpa. Mas são todos sentimentos secundários, né? É atrelado a esse sentimento primário, que é o sentimento exatamente da não aceitação, né? Da não aceitação daquele fato. Puxa, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter agido de outra forma, eu deveria. Né? Algo que está lá incutido, enraizado dentro da gente. Por que eu deveria ter feito diferente? Bom, porque eu queria outro resultado, né? Eu não gostaria de ter falado uma palavra, por exemplo, grosseira para uma pessoa e ter magoado. Eu gostaria de ter feito diferente. Bom, tá bem, mas eu fiz. Então, se eu fiz é porque naquele momento foi o que eu consegui fazer. Mas a partir de hoje, eu escolho ter melhores ações. Então, eu preciso estar consciente de como eu vou reagir às pessoas. A Geise falou, fez sim, a culpa que carrego sei que não é minha, mas é difícil de não me culpar, porque diz respeito ao pai da minha filha. Olha, uma boa colocação, Geise, esse negócio de a culpa não é minha. E não estou te julgando, tá? Não estou te julgando, é algo que é comum a todos nós. É um sentimento de querer projetar, né? A projeção da culpa para outras pessoas, para as circunstâncias. Ou seja, nos sentimos vítimas, né, das circunstâncias das pessoas. Então, é aquilo lá que a gente estava falando no começo, essa coisa de que eu não tenho escolha, né? Eu não tenho escolha das circunstâncias, eu estou aqui à mercê. Isso não é verdade. Nós sempre temos escolhas do que sentir. Eu não tenho escolha sobre as ações do outro, né? Eu não tenho escolhas, eu não tenho como definir o mundo à minha volta, os estímulos. Puxa, eu não gostaria que fosse assim. Mas e se eu não gostaria que fosse assim, é aquilo lá, da não aceitação do que o fato é. Puxa, o fato é, né? Nesse caso aí, eu estou apenas pegando um exemplo, o pai do seu filho é ausente. Isso é um fato. Contra fatos não há argumentos. Mas eu não posso querer assumir algo que não é meu, né? Eu não posso querer ficar na vitimização. Puxa, se eu não tivesse
ficado com essa pessoa, casado com essa pessoa, sei lá, tantos pensamentos que aparecem na nossa cabeça. Isso é querer, o que a gente chama de querer se livrar da culpa, querer transferir a situação. Isso nos mantém vítimas, nos mantém presos, e não é verdade. Nós temos sempre a possibilidade de escolhas, escolher pensar e sentir de uma forma diferente, escolher e sentir outras coisas hoje. Tá bom, ele foi ausente, né? Nesse caso, óbvio, mas em contrapartida ele trouxe a sua filha. Então é esse o olhar que você pode escolher ter agora, um olhar diferente, né? Escolher novas ações perante os fatos, ao que é, né? Isso é só um exemplo porque é aquilo que você está me colocando. Mas todos esses sentimentos que quando a gente faz esses exercícios aparecem, eles são muito importantes de serem observados, né? A gente perceber o que é que vem quando a gente faz esse exercício. Vem a raiva, vem o medo, porque o medo ele é fundo de todas essas emoções. O medo está sempre presente em nós. Então, o medo da inadequação é o que gera a culpa. Só que a gente carrega, né, essa culpa, uma culpa existencial muito grande em nós. É claro que a gente está falando aqui de diversos tipos de culpas. Desde uma culpa mais boba por algo menor, mas desde uma culpa existencial que a gente vem carregando de muitas existências que a gente tem, por algo que a gente vem realizando aí de muitas vidas, né? Realizando contrários a nós mesmos, por a gente ainda estar preso a essa consciência, uma consciência limitadora, uma consciência que nos diz que nós somos seres limitados, pecadores e que a gente está aqui para se dar mal mesmo, né? E que a gente tem que aceitar isso e achar legal. Então, ou a gente aprende a perceber esse medo que está nos limitando, ou cada vez mais esse sentimento vai nos paralisar, vai criar em nós o processo da autossabotagem, tá? Então é isso. Essa autossabotagem vem principalmente desses processos de culpa de muitas existências. Tem muitas personalidades que existem em nós, muitos padrões de personalidades que já nascem com uma culpa existencial. Todos nós temos, mas uns muito mais do que outros, né? Que tende a olhar para a vida sempre com um padrão invertido, uma característica da personalidade, né? Que é o padrão é de se sentir preso dentro das situações, vítima do mundo. E aí ele carrega essa culpa existencial. Puxa, tudo que eu sou inadequado, eu não tenho forças para realizar diferente. Isso causa na pessoa baixa autoestima, baixa empatia, um orgulho exacerbado, porque é isso, né? Esse orgulho de não entender que nós estamos aqui numa experiência que é limitante, mas nós não somos essa experiência, nós estamos numa experiência. E a vida é exatamente esta experimentação, é experimentar. O que é adquirir experiência, não é isso que a gente fala? O que é isso? É experimentar. Né? Experimentar significa a velha frase de tentativa e erro, não é isso? Mas não existe erro. Então, significa tentativa e tentativa. Então, eu vou por esse caminho, percebo que eu não gostei
do caminho, eu troco, eu volto, eu refaço o caminho e começo tudo de novo, e vou pelo outro. Mas não necessariamente com o sentimento de que, puxa, eu errei, eu fiz o errado. Não, eu fiz uma escolha. No ponto A eu chegaria no outro ponto B. E eu não gostei. Então, no meio do caminho eu troco e vou para outra escolha. E refaço outro caminho. Puxa, não estou gostando, eu refaço de novo e vou para outro caminho. Eu desperto esse movimento de sempre recomeçar, sempre olhar todos os dias. Mas para isso a gente tem que se despojar dessa coisa de dualidade, de certo e errado, de bom e ruim, de isso me serve, isso não me serve. Não, tudo serve. Tudo traz um estímulo, tudo traz uma informação, um aprendizado. Só que eu preciso me conectar com esse estímulo. Para que esta situação está me acontecendo? E não os porquês. Porquês me mantém na vitimização. Os paraquês me colocam disponíveis a uma nova realidade, né? Uma coisa que eu queria falar também, claro que se alguém tiver alguma dúvida sobre isso que eu estou falando ou quiser dizer outras coisas sobre o exercício, podem comentar, tá? Enquanto isso, vocês escrevem ou mandam aí. Eu quero falar, né, que a gente fez então um exercício sistêmico. Vocês podem rever aí a live, vai ficar no YouTube, essa live, podem rever no canal do Terapias Evolução e Cura, tá? E façam o exercício aqueles que entraram depois. E percebam aí esse movimento da sua mente, da sensação de como é fazer o exercício, tá? E nós falamos algumas frases, né? Uma das frases que a gente falou nesse exercício é: eu assumo a minha responsabilidade por aquilo, né, que eu escolhi e solto aquilo que não está sob o meu controle, mais ou menos, né? Então essa foi uma das frases, que é muito diferente do que dizer eu me perdoo ou eu perdoo alguém por essa situação. Por que eu não utilizei o me perdoo ou eu perdoo alguém por uma situação que lá aconteceu? Então olha, alguém falou aí, olha marido, ex-marido aí, eu te perdoo por isso, né? Por que a gente não usou então eu me perdoo? Porque pela visão sistêmica, né, essa visão mais ampla das situações, essa coisa do perdão é uma coisa que a gente traz também muito religiosa, é uma crença, né? Olha, Jesus falou que você tinha que perdoar, da outra face. Mas será que a gente entende o que é perdão? Assim como o amor, a gente não entende o que é amor, a gente também não entende o que é perdão, não aqui nesta consciência. A gente entende o que são ações de amor e ações que permitem essa coisa de assumir a responsabilidade. Mas o perdoar significa, né? É uma coisa muito barata, no sentido de que, eu fiz alguma coisa ruim para você, eu fui lá, eu te magoei extremamente, e aí eu vou lá e falo, você me perdoa? Simples assim. Então eu vou lá e tenho uma relação com você e eu te traí. E aí eu vou lá e falo, então você me perdoa? Sabe, eu fiz algo muito ruim para você, me perdoa, viu? E o que eu faço quando eu peço esse perdão? Eu tô jogando o meu problema para suas costas, no sentido de que, olha, ao pedir perdão, eu deixo com você a responsabilidade. Porque se você não me perdoar, eu sou bonzinho e você passa a ser o malzinho da situação, né? E mesma coisa do eu te perdoo, eu te perdoo. Muitas pessoas falam assim, não, eu perdoei aquela pessoa, mas eu não falo mais com ela. Pô, então você não perdoou, né? Mas o que é essa coisa do perdão, né?
Ah, eu te perdoo. Eu te perdoo também. Eu me coloco numa posição de superioridade àquela pessoa. Então fica muito melhor, né? Vamos dizer assim. É muito mais proveitoso quando a gente assume a nossa parte da responsabilidade por aquelas ações e deixa com o outro a parte dele, né? É muito mais maduro do que apenas eu pedir perdão, eu perdoar. Porque é como falar eu te amo. Ah, eu te amo, eu amo aquela pessoa. Uhum. Até aquela pessoa fazer algo, né, que eu não posso falar umas palavrinhas aqui, mas até aquela pessoa pisar na bola com você. E aquela pessoa pisa na bola feio com você, no dia seguinte, você não ama mais. Então, será que você amava mesmo? Né? Então, essa coisa do amor incondicional, eu acho que não é isso. Esse amor-sentimento, né, que a gente transforma muito, né? A gente não entende. Amor é ação de você por você mesmo. Assim como o ato de assumir a responsabilidade é muito maior com a gente mesmo, é muito mais honesto eu assumir a minha parte e deixar a parte do outro ou da situação. Olha, eu tinha a possibilidade de escolher aquilo naquele momento, né? Mesmo que eu não tenha consciência daquilo que eu realizei em outras existências, mas se nós estamos aqui hoje, né, vivendo nesse momento planetário, é porque efetivamente nós já fizemos muitas coisas, né, contrárias a nós mesmos, contrárias ao nosso ser, contrárias à luz. E estamos aqui experimentando, né, uma nova expressão, uma nova oportunidade de existirmos melhores do que essas oportunidades que a gente teve. Mas não porque a gente é lixo, porque a gente vem fazendo só coisa ruim. Não, a gente vem, a partir de uma consciência adquirida, tendo uma reação. E hoje, é por isso que a gente bate tanto nessa coisa do autoconhecimento, da gente adquirir consciência das nossas ações, adquirir consciência do que efetivamente nós somos, saímos dessas crenças duais que tanto nos limitam. Para quê? Para que a gente então assuma essa responsabilidade, gere em nós um crescimento, uma maturidade espiritual. Mas o que é maturidade espiritual? Não é você ir lá no centro, trabalhar no centro. Não é isso maturidade espiritual. Maturidade espiritual são as ações conscientes que você vai aprender a tomar de você para você mesmo. E tudo à sua volta, que são apenas reflexos, né? Então, cada vez que você adquire essa coisa e se liberta desses processos, você está conseguindo adquirir essa libertação desses padrões que vêm nos limitando há tanto tempo, né? Há tantas existências, certo? Então, se alguém quiser dizer mais alguma coisa sobre o exercício que fez, achei bem legal aí os depoimentos de vocês, por isso que é bacana. Quando eu pergunto, vocês colocam a visão aí de quando fizeram, porque a gente pode aprofundar mais no tema, por isso que é legal quando vocês enviam as falas de vocês, as perguntas, e a gente faz esse bate-papo, que é tão bacana, tá bom? Então, nós temos ainda aí 5 minutinhos, dá para responder alguma pergunta, alguma questão que alguém queira falar. Não se acanhe, né? Lembrando que esta live ficará disponível a vocês pelo Instagram 24 horas, pelo IGTV, e também depois ficará lá no meu canal do YouTube, tá? Terapias Evolução e Cura. Se inscreve lá e pode
rever a live e fazer o exercício quem não fez ou refazer também. Tá bom, pessoal? Foi muito bacana hoje estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aí essas falas, né? Sempre no intuito de auxiliar, de fazer uma troca, né? De experiências, na verdade, de expandir um pouco o nosso horizonte de pensamentos. Legal, Geise, obrigada também. Uma boa noite para você. Espero que tenha esclarecido aí algumas coisas, refaça o exercício, trabalhe essa questão, né? A gente tende realmente a fazer essa coisa de transferência, né? A gente, puxa, mas eu alimento uma culpa, tá bom, mas isso é uma crença também. Processos de autossabotagem, né? Autodestrutivos. A gente se manter nessa coisa de que eu não consigo fazer diferente. Não é verdade. A gente sempre pode fazer diferente. Só que para isso eu preciso ter consciência das ações. Estar na consciência, plenamente no aqui e agora, 100%. Certo? Legal, obrigada. Boa noite a todos que estiveram aí com a gente. Muito obrigada. Se alguém quiser colocar, eu vi que depois Letícia entrou, vi aí que algumas pessoas mandaram alguma coisa. Deixa eu ver se alguma pergunta que eu passei aqui, se tiver, mandem de novo, mas acredito eu que não. Legal, gente, gostei bastante. Muito obrigada, beijo grande a vocês. É sempre assim, né? A gente passa para baixo, depois não sabe voltar para cima. Ô, Instagram. Bom, é isso aí. Então, uma boa noite. A gente se vê aí na próxima semana, tá bom? Ah, e se vocês quiserem sugerir temas de lives, tá? Pra gente conversar na próxima semana, podem sugerir, podem mandar aí, pode ser inbox aí no Instagram, pode mandar no meu WhatsApp, pode escrever aí onde vocês me encontrarem. Pelo Facebook também, tem muitas pessoas que têm acesso lá pela página, podem mandar temas, tá? Que vocês gostariam que a gente conversasse, fazer mais exercícios sistêmicos, talvez de outros temas, tá bom? Então é isso, gente. O Instagram tá me dando aqui 1 minuto e 20. Eu agradeço mais uma vez. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigada. Beijo.